página é essa aqui, a página 35. E é lá naquele texto, né? Da boneca de milho. A gente leu ele ontem. A gente conversou sobre o que é relação pessoal. Então, a gente vai passar essa parte um pouquinho, porque a gente viu bastante sobre isso ontem, tá? Então, a gente vai ser bem objetivo. E ali, no 19, fala assim, qual poderia ser a finalidade desse texto? Quem pode me ajudar nisso? Eu, prof. Pode falar. O texto quer falar de bonecas de espiga de milho. Só disso? Ele conta da história de alguma pessoa. Mais alguma coisa que alguém colocou? Não? Então, olha só. Qual poderia ser a finalidade do texto? Então, esse texto de relato pessoal, ele quer trazer a vivência de alguém. Ele está contando algo que já aconteceu com alguém e ele está contando uma história do passado. Pode ser algo bom ou algo negativo. Isso não vai interferir, tá? Então, a minha é uma resposta pessoal, tá? Ali está contando a história da infância de Eliette. Mas pode estar contando também a história das meninas que brincavam de boneca de palha de milho. Então, cada um colocou uma resposta ali, tá? Não é só essa que é a correta. Então, ali é uma resposta pessoal, mas a resposta que você colocou tem que ter sentido com o texto. Está contando a história da infância de uma senhora. Conta a história de uma senhora que, quando era criança, brincava com bonecas de milho. Tá? Então, ou conta a história de uma infância bem simples, bem humilde. É com você, resposta pessoal. Já no número 20 falava assim, onde esse texto foi? Onde? Livro, revista, site, outdoor ou panfleto? Num site. Essa estava fácil, né? Tinha ali www, estava falando bem direitinho onde procurar, tá? Alguma dúvida aqui? Acredito que não, né? Então, vamos lá. Então, nós temos ali no exercício 21, retomando as informações do texto, Brinquedos Populares, da página 24. Ali, a boneca de milho é um brinquedo popular, sim ou não? Sim, porque Por quê? qualquer pessoa podia fazer a sua boneca com materiais de casa. Eu Pode falar. coloquei assim, hoje em dia não, mas antigamente era muito famoso. Sim, então assim, quando a gente fala de brinquedo popular, é um brinquedo que todo mundo pode ter acesso, né? Tanto a sua resposta quanto a resposta da Marina estão corretas. Hoje em dia não é tão comum, como a Sara falou, mas antigamente era muito comum ver as meninas brincando com essas bonecas. Nem por isso ele deixou de ser um brinquedo popular. Então, sim, é feito artesanalmente. Então, todo brinquedo que é feito artesanalmente, com material feito por um artesão, é sim um brinquedo popular. Aqui é uma sugestão de resposta, não precisa estar igual a da prof. Sim, porque todo mundo pode ter acesso, sim, porque ela foi feita de maneira simples. É com você. Aqui eu coloquei que é feita artesanalmente, tem origens culturais, históricas. Era um brinquedo comum em outras épocas. Foi isso que a Sara falou. Hoje não é mais, mas em outras épocas sim, tá? Então, prof, você tinha pulado como você chegou nessa conclusão? Oi? Tinha pulado, número 20, mas a gente revista não tem problema, a gente já volta lá. Tá. Na 21. Na verdade, a 21, a 20 a gente acabou respondendo, porque ela quer saber como você chegou nessa conclusão na questão de verificar se ele era, porque ela foi feita num site. Diz no texto, né, prof? Isso. Isso, então a conclusão era essa, porque pela estrutura que estava ali, então a gente já tinha feito. Eu não coloquei aqui. Alguma dúvida nessa questão da 21? Não. Não? Então, Não. tem alguém copiando essa resposta? Não. Não. Não? Então tá. Então vamos para 22. Na 22 a gente tem que colocar na sequência a questão que o passo a passo de acordo com o relato como foi feito a boneca. Então, a gente tinha ali colher as espigas de milho, tirar a palha com cuidado para fazer o cabelo da boneca, pintar os olhinhos e a boca da boneca,
e fazer roupinhas com retalho e a boca da boneca. Qual seria o primeiro? Colher as espigas. Espigas de milho. Colher Isso as aí. Espigas de milho. Opa, colher as espigas. O 2 Colher as seria espigas de tirar milho. as espigas de milho. Isso aí. O 3, O 3 é Pintar os olhinhos pintar os e a olhinhos boca da boneca. e a Ó, boca o da meu- boneca. se vocês prestarem atenção, a sequência tá trocada, tá? Então, vocês têm que colocar aí. No de vocês, primeiro vai ser 4, depois 3, tá? Porque no de vocês vem primeiro fazer roupinhas. No meu tá ao contrário aqui, tá? Então, só prestem atenção assim. Eu vou falar a sequência que ficaria para vocês. 2, 1, 4 e 3, tá? 2, 1, 4, 3. Essa é a sequência para vocês. Só mudou o 4 e o 3. É só botar o 4 pra cima e o 3 pra baixo. Quem não fez. Ou quem É, mas aqui se eu botar vai ficar errada a resposta, por isso que eu tô falando para vocês. No de vocês tem que ficar Não, 2, 1, eu 4, sei. 3. A gente teria que mudar. Tá? O investigue eu deixei como maneira opcional de fazer, porque querendo ou não você investigar algo sobre alguém, escrever no caderno. E como aqui a gente está corrigindo algo do livro, no final, se der um tempinho, a gente conversa sobre o investigue. Então vamos lá. Aqui seria a boneca de milho com o rostinho desenhado, né? Bem fashion. E aqui na 23. A 23 eu falei que a gente ia resolver ela juntos. Alguns eu sei que já fizeram. Então, é só conferir resposta para alguns, outros é fazer junto. E ali fala, como os colegas, identifique como está organizado o texto, a boneca de milho, e responda as perguntas a seguir. Responda as perguntas a seguir, indicando quais parágrafos são essas informações. Na letra A, qual é o tempo e o lugar desse relato? Onde que aconteceu no texto? 1942, São Paulo, Vila Israel. Em Guarulhos. 1937. Isso, é 37, não 42. Nem tem essa idade lá no... Mas quando ela tinha 5 anos. Não, mas ali fala a questão do tempo do relato, tá? Que foi em 1937. Então, ó, 1937, São 5 anos. Paulo, Vila Israel. Tá, ó, essa parte rosa, quadradinho do lado, onde pergunta onde foi encontrado. Foi encontrado no parágrafo. Até o parágrafo. Então, ali é é o onde tá parágrafo. falando... Olá, Marina. Obrigada. Onde é o parágrafo? Isso, é isso que a prof quer explicar. Eu preciso que você deixe a prof falar agora. Então, assim, ó, essa parte é onde está o parágrafo, tá? Então, é na tabelinha que fica do ladinho. Na letra B, pergunta assim, a que pessoa do relato se refere? Falando. A Eliette Marcele Boffat. Isso aí. Eliette Boffat. E parágrafo. Marcelo Boffat. Isso, e o parágrafo é o 1 e o 2. Então, na parte que pergunta essas informações ali, então no parágrafo é no 1 e no 2, tá? Entendeu? Vamos para o próximo, então. Qual é o fato principal? Bonecas de milhos. Bonecas de milho. O fato principal é a construção de bonecas. Vamos ver se Eu é botei isso. As boas lembranças. Eu botei bonecas de milho. E qual era o parágrafo que foi encontrada essa informação? Segundo parágrafo. Parágrafo 2. Isso aí. Segundo Então, parágrafo. fato compartilhado é a brincadeira com a boneca de milho. Então, são as brincadeiras com a boneca de milho, são os brinquedos. Tá errado de vocês. Então, o parágrafo seria o 2. Na letra D, pergunta, quais ações são apresentadas? Quais ações são apresentadas? As ações apresentadas são brincar com as bonecas. Vamos ver. E qual foi o parágrafo que encontraram isso? Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Só no terceiro? Terceiro. Terceiro Olha e só. quarto. Terceiro e quarto parágrafo. Quarto parágrafo, tá? E ali são a preparação, a fabricação, a produção das bonecas, tá? Tanto faz. Tá conseguindo corrigir, Luísa? Sim. Ótimo.
Na letra D, pergunta: como termina o texto? Alguém pode me dizer? O texto termina com a Eu posso dizer. vó e as netas construindo a boneca. Vamos ver Eu se é isso. botei- Qual foi o Eu parágrafo botei. encontrado? Termina com a avó fazendo Cinco. o rostinho das bonecas e as meninas a roupinha. Ok. Parágrafo 5. Então, vamos lá. Parágrafo 5. 5. Então, a conclusão da boneca pintando os olhinhos e boca, né? Que fala que a avó finalizava ali, a boneca pintando os olhos e a boca. E realmente é no parágrafo. Peraí! Eu tô parada, eu não tô saindo daqui, não. Pode ficar tranquila. A aula está sendo gravada, né, Pro? Sempre. Eu vejo um recording. Olha só, enquanto tem gente copiando aí, vamos pensar na 24. Como você imagina que era a brincadeira com boneca de milho? Se esse relato é continuação, só um pouquinho, Marina, a prof nem terminou. O que mais seria compartilhado? Alguém quer ler? Fala, Marina, que já contou o que queria. Depois que a gente terminava de fazer as bonecas, a gente fazia a casinha para brincarmos com elas. Lembro que era muito divertido. No final da tarde, a minha avó preparava um lanche para a gente, depois cada uma ia para sua casa. Legal, ela concluiu elas brincando com as bonecas. Mais alguém? Prof. Pode ler. Eu botei, cada menina fazia a sua, uma convidava a outra para brincar e juntas faziam histórias lindas. Depois das bonecas estarem prontas e com roupinhas, todas as meninas brincavam juntas até a noitinha. Muito bom, ainda fez uma rima no final. Mais alguém? Não? Alguma dúvida sobre esse exercício? Ele é todo de interpretação, então era você ler o texto e responder. Se alguém ficou com dúvida, a gente tira agora. Não? Então a gente vai para a história, tá? Tá. Lá na página, deixa eu ver aqui, acho que eu não botei ali a página, deixa eu ver. A página de ontem, que fala dos povos sedentários. 76. Ali mostrou que 76. Página de ontem. 76. Prof, não entendi. 76. História. Olha só, ali fala um pouquinho sobre as sociedades sedentárias, da maneira que eles eram diferentes dos nômades, porque eles plantavam, eles colhiam, eles cuidavam do espaço para viver naquele espaço, né? Tem até a questão da irrigação, depois que a gente vai estar vendo, e ali fala de algumas ferramentas que eles confeccionaram para facilitar o trabalho deles. E na tabelinha 1, pergunta assim, o nome do objeto, a utilidade e o material que foi feito. O machado, qual era a utilidade do machado? Ele corta madeira. Arrumar a Ele corta terra madeira. para receber a semente, etc. Eu O vou- machado é ferramenta de madeira. corte. O Corta machado madeira. é ferramenta para cortar madeira. Isso aí, o machado ele era usado isso, Para cortar madeira. cortar grandes toras e tocos de madeira e troncos de árvore. Quem botou que era usado para cortar madeira, que era algo de corte, tá certo. Mas se quiser complementar, tá? E ele era um material feito com pedra polida, certo? Aí a gente tinha a foice. E qual era a utilidade da foice? Colher grãos. Cortar plantas. Arrancar o trigo, cortar plantas, limpar campo e retirar o mato alto. Cortar ervas nos prados. Isso tudo aí, ó. Cortar plantas, limpar o campo, retirar o mato alto, preparar o solo, colher o trigo, etc. Servia para muita coisa. E qual era o material que era feito? Metal. Madeira e ferro. Pedras. Metal fundido, né? Madeira. Metal fundido. Ali o moedor de grãos veio antes.
mas o material feito era metal fundido, tá? Eles derretiam ali o ferro e faziam a foice, tá? No objeto aqui, acaba vindo antes, que é moedor de grãos. Então, aqui é só vocês colocarem, porque aqui já falava moer os grãos, trigo, cevada, milho, tudo quanto é tipo de grão. Então, era o moedor de grãos ali, o objeto. E como que esse objeto era feito, o moedor de grãos? Pedra. Não, mas de pedra polida, precisa colocar, tá, gente? Não só pedra, pedra polida. Vou esperar um pouquinho, que eu tô vendo que tem gente corrigindo. Pronto. Esses objetos, eles ainda são utilizados hoje? Sim. Eles são fabricados do mesmo jeito que antigamente? Não. Não. São fabricados em que lugar? eram usados mais antigamente. Na indústria. Eu vi a Odmara falando na indústria, isso aí. Antes, eles faziam tudo de maneira artesanal, individualmente. Agora, as indústrias, as fábricas são que produzem essas ferramentas em grande escala, tá? Então, ali, sim, eles ainda existem, né? E todos ainda são utilizados, são feitos de metal, e nos dias de hoje são fabricados em indústrias. Então, se você colocou que sim, que ainda usa e que são fabricados em fábricas, você tem que lembrar que hoje em dia eles não são mais de pedra polida, tá? Eles são 90% deles é metal, é o cabo às vezes que é de madeira, que muda, mas a ferramenta em si ela é de metal. Metal e madeira. Mas você entendeu a explicação da prof? A ferramenta, ela é de metal. O cabo... E os cabos são de madeira. O cabo, sim, mas o cabo não é uma ferramenta. Tá? O cabo, ele ajuda na questão de você usar ela, manusear ela, tá? Não tá errado. Você pode deixar. A ferramenta é feita de metal, a madeira para fazer os cabos, ok? Tá? Mas a parte que corta, que amassa, é tudo de metal. Alguém com dúvida nessa atividade? Não. Não, à vontade? Tipo, vou me livrar da prof logo? Então, vamos para a próxima página. Aqui a gente vê ali plantando, preparando o solo para o plantio, fazendo a questão das ferramentas, né? Derretendo o metal. Aqui a moça peneirando para separar os grãos, aquilo que não importa, que é sujeira, né? Que seria palhinha seca. Ele pergunta, a forma como os antigos grupos sedentários cultivam a terra ainda é praticada hoje? Sim. Não. Não. Em alguns lugares, sim. Não. Hoje, Em alguns lugares, Hoje em dia a sim. gente tem máquinas para... sim, em alguns lugares que nós vamos. Não isso mesmo, a gente tem as máquinas, como foi falado aí, mas também ainda é usado dessa maneira. Algumas pessoas que são mais simples, agricultura mais simples, eles usam sim. Então, em alguns lugares, sim, mas hoje a maioria utiliza maquinários próprios para aração, tá? Não é oração, tá, gente? Não é gente, a resposta não é não. Em alguns lugares ainda sim, ainda existem. Tá? Eu estava vendo uma reportagem sobre as pessoas que plantam quinoa, tá? Lá no Peru, lá para os Alpes, e eles usam essa técnica ainda de peneiração, tá? Não é com máquinas. Então, em alguns lugares, sim, tá? Eu vou ter que... Tá? Então, em alguns lugares, sim, mas muitas pessoas usam as máquinas. Vou esperar aí um minutinho, porque tem gente copiando, para a gente poder passar para matemática. Quem já fez essa parte, já abre em matemática nos exercícios de terça, os de ontem, tá? Os de hoje a gente não vai corrigir ainda. É os de ontem. Muita gente ficou com dúvida na letra D, explicando e dando exemplo no vídeo. Mas tudo bem, a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês. 204, tá? É a página de ontem de matemática. Pode que todo mundo teve dúvida?
204 é a página de matemática para a gente fazer a correção bem rapidinho. Terminando matemática, eu fico só com quem tiver dúvida sobre o trabalho. Prof, que página mesmo? 204. Deu alguém copiando aqui? Posso trocar a página? Não, prof, eu ainda tô copiando. Bem rapidinho, gente. Vamos lá. Página 204 de matemática. Para a gente corrigir os exercícios até 206. Eu fiz, prof. Não, Não, até 205, prof. 205. Isso aí, 206 foi hoje. Então, nessa matéria, a gente está iniciando multiplicar. 204 e 205 nós vamos corrigir agora. Ó. Eu vou tirar, tá? Quem tiver dúvida depois é só voltar lá no vídeo, porque a prof precisa trocar a página, tá? Então, vou dar um stop aqui para eu compartilhar a outra página. É essa aqui. Então, vamos lá. Olha só, nessa página, no vídeo, eu acabei colocando para vocês um relembre sobre como funciona a multiplicação, né? Eu acredito que ninguém tenha dúvida nessa parte aqui, né? Que é de um lado, do outro, né? Que tem que seguir uma sequência. Tudo está lá no vídeo também. Né? Que funciona aqui, ó. Agora, na página 204, nós temos essa imagem aqui. E nessa imagem, a gente tinha que fazer o quê? Ver quantos vertical e quantos eu tinha na horizontal. Quantos que eu tenho na vertical aqui? Tem 3. 3. Quantos na horizontal? 7. 7. 3 vezes 7? 21. 21. Na outra, quantos eu tenho na vertical, que é em pé? 9. Horizontal? 12. 12. 9 vezes 12? 108. 108. Na próxima, quantos na vertical? 6. Horizontal? 11. Total? 66. Esse cálculo aqui estava fácil, né? Alguma dúvida aqui? Alguém ficou confuso nessa? Não. Na letra B, ele fala ali sobre a questão do aluguel da bicicleta. 1 hora custava R$5 e está mostrando ali. 1 vezes 5 igual a 5, R$5. Na hora, depois ele aumentou para 4 e 6 horas. Quanto ficou aqui com 4 horas? 4 vezes 5. 4 vezes 5 igual a 20. 20. R$20. Opa, então é R$20. 6 vezes 5, 30. É, 3 Isso. vezes 5, 30. R$30. Alguma dúvida aqui? Não. Não, né? Porque falava que cada 1 hora era R$5 e ali tinha a quantidade de horas, era multiplicar um valor pelo outro. Eu acredito que aqui dificilmente vocês tiveram dúvida. Não. Ali na próxima, acho que não vai aparecer muito bem aqui. Muito baixo. Mas a gente vai tentar. Deixa eu voltar aqui. A primeira ali fala que complete o quadro com os resultados. A gente sabe que um dia tem 24 horas. 4 dias tem quantas horas? 96 horas. 96, tá? Não sei se está aparecendo para todo mundo aí. 96. Meio-dia tem quantas horas? 12. 12. Muito bem. 1 dia e meio tem quantas horas? 36 horas. 36. 144 horas tem quantos dias? 6 dias. 6 dias, muito bem. 7 dias tem quantas horas? 168 horas. 168 horas. 240 horas tem quantos dias? 10 dias. Em alguns vocês multiplicavam e nos vocês tinham que dividir por 24. Muito bem, tá? Fiquei bem feliz. Alguém ficou com dúvida nessa atividade, que precisa tirar dúvida agora? Não. Ok.
Então, vamos para a próxima. Nessa aí eu fiquei com dúvida, prof. Eu não consegui fazer. Pois é, olha só. Lá no vídeo eu expliquei da seguinte maneira. Observem, igual o exercício anterior, que nós temos aqui uniformes. Esse aqui eram os nomes dos uniformes: esportivo, agasalho convencional. Na vertical são 3. Transportes são 4 na horizontal. Vertical, horizontal. Aí eu falei para vocês assim no vídeo. Façam duplas com cada um deles, juntando o uniforme com o transporte. Preencham as duplas nos quadradinhos. Aí eu fiquei na dúvida. O que eles não entenderam? Entendi. Esportivo, bicicleta, agasalho, pois transporte. E eu falei isso também lá no vídeo. Esportivo junto com ônibus, depois esportivos com bicicleta. E assim sucessivamente. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles assistiram tudo? Ou eles ficam passando rapidinho para logo fazer a tarefa? Né? Eu assisti, prof. Por quê? Eu vi você explicando dessas daqui, olha. Então, olha só. Isso, olha só. Então, vamos lá. Então, aqui ficaria esportivo e ônibus, esportivo e bicicleta, esportivo e a pé, esportivo e transporte escolar. Depois, agasalho e ônibus, agasalho e bicicleta, agasalho e a pé, agasalho e transporte escolar. É que não vai caber isso, ônibus, prof. Aqui. Convencional e bicicleta, convencional e a pé e convencional e transporte escolar. Era só isso. Mas não vai caber isso aqui, prof. Se você fizer uma letra pequena, sim. Ou você, pelo menos, abreviar as palavras, sim, Marina. Tá? Aí, ali embaixo, pede para você dizer a multiplicação que você usou. Se você tem 3 tipos de agasalhos, de uniformes, então, vai botar ali... Opa, veio errado. Não acredito. Deu errado. Aqui deu errado. Então, aqui você vai botar 3 vezes 4 aqui, tá? E vai dar quanto? 12. Então, aqui, ó, vai ficar 3 e aqui vai ficar 4, que é igual a 12. Viram como era simples? Era só falta de interpretação? Não era difícil preencher essa tabela, tá? O outro, tá, prof? Não vai ficar muito tempo com essa página, porque vocês conseguem completar depois, tá? Porque ela é bem simples de fazer. Na outra ali de baixo, pedi o quê? Tem alguém fazendo muito barulho, gente, tá atrapalhando aqui. Tá? Olha só. Era para juntar com alguém da família, eu pedi lá no vídeo, tá? Para encontrar o total de cerâmicas usadas para cada piso em cada projeto. Aí a letra B pergunta assim: vocês encontraram o mesmo resultado? Sim ou não? Era uma resposta pessoal. Na letra C, fizeram cálculos da mesma maneira? Também era uma resposta pessoal. Na letra D, ele pede para você descrever a multiplicação. E eu dei um exemplo de como poderia ficar. Ó, é uma sugestão da letra D. Tá? 8, 9 vezes 8. Ou 8 vezes 20. Que eu fiz. Tá? Seria sugestões de resposta que você poderia ter encontrado na letra D. Eu fiz essas duas, professora. Me deu essas duas. Certo. Eu também vou fiz. esperar mais 30 segundinhos, tá? Para a letra D aqui. E para a próxima eu já vou estar passando. Essa aqui da tabela de cima dá para terminar depois, tá? Então, letra D. Então, ficaria essa sugestão de resposta. Alguma dúvida nessa letra D? D da 31, alguém com dúvida? Não. Eu vou passar para a próxima. Na 31, isso aqui. E pede para você resolver cada uma das situações. Aí ele fala que no mês passado o pai de Ângela pagou R$35 de multa por uma infração, tá, de trânsito. Nesse mês ele cometeu uma infração e terá que pagar o dobro. Então, qual seria a maneira de calcular a multa? Que cálculo vocês fizeram?
Divisão. 85 85 vezes 2, Eu ouvi aí uma divisão, gente. Dobro não divide, dobro multiplica. Não tá falando Eu metade. fiz de divisão. Mas se você fez divisão, não deu divisão. certo o seu resultado. Tem que ser multiplicação. 10 vezes, prof. Aliás, multiplicação de vezes. Isso. Então tá. Então, seria essa sugestão aqui. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, né? É o 2 vezes o 85, que é o total de 170. Então, a multa é de R$170. Na letra B, ele fala também que se o valor de uma diária do estacionamento é R$25, quanto custará o triplo? O triplo é que fazer 25 5 vezes 3. 25 vezes 3. Isso aí, que daria... 75 o estacionamento. Isso, você poderia ter colocado R$75 para 3 dias. ou 3 vezes 70, ou 3 vezes 25, que daria isso aí mesmo. O valor para 3 dias será de R$75. Muito bem. Na letra C, ele fala de um passeio. Tá? E foi preciso usar o quádruplo dos ônibus que estão diariamente na escola. Então, usaram 4 vezes mais esse transporte. Como que foi calculado? 6 vezes 4, 6 24. vezes 4 igual a 24. 24 ônibus foram necessários. Foram necessários 24 Foram ônibus para o dia do passeio. Isso aí, tá? Então, tanto faz botar 4 vezes 6 ou 6 vezes 4. A ordem não vai alterar o valor. Deu R$24 e foram necessários ali 24 ônibus. Gente, aqui tá errado os 24, tá? O resultado tá certo, mas não é reais. É só ônibus. O ônibus não precisa de 00 no final. Eu botei 24 só. É só 24, tá? Eu coloquei 24 ônibus, tá bom? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Não. Gente, você tem que estudar a tabuada. Se não estudar a tabuada, não adianta, tá? Vocês precisam não ir ver na tabuada, ver a tabuada, ó, na cabecinha de vocês. Eu vou dar um stop aqui. Tudo certo, então? Eu vou orar com vocês pra gente finalizar. E quem tiver dúvida sobre o trabalho, continua, tá? Então, vamos orar, então. Querido, bondoso e amado Pai que estás no céu, te agradecemos pela vida e pela saúde e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fique conosco hoje e sempre, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Era o